ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Filho não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, ó Espírito Santo. Vamos pedir junto, igreja. Enchei os corações dos vossos fiéis. Pede com alegria, pede com esperança do ouvinte da palavra. Vinde. Vinde,
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Eis que a igreja alarga os passos no caminho da Quaresma rumo à Páscoa. Eis que a cada dia se aproxima a grande solenidade da memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O ponto central, fundamental da nossa fé cristã. Por isso, a cada dia a palavra de Deus, ela vai nos envolvendo mais e mais. Ela vai depositando dentro do nosso coração e a gente vai acolhendo pela fé, porque nós acreditamos. Ela vai sendo depositada no nosso coração pela igreja, na liturgia. E aí a gente vai se envolvendo, se encantando cada vez mais pela Páscoa que nos espera, Páscoa do Senhor. Como discípulos e discípulas seus, a gente vai fazendo de tudo, não é assim? Para ouvir a voz, para ouvir a voz de Deus no Filho amado Jesus. Não é assim? É, o discípulo, a discípula. A gente vai ouvindo, a gente quer ouvir. A gente não quer deixar passar uma palavrinha só dele. Porque a gente sabe que só ele tem palavra de ressurreição, de vida eterna, de vida plena, não é isso? É isso. Essa liturgia, ela nos finca e nos alavanca mais ainda rumo à Páscoa. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeira leitura, Isaías, do livro do profeta Isaías. Uma mensagem de salvação profunda para o povo de Israel. Deus, misericordiosamente, Deus, com uma atitude, com uma postura materna, assegura: acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei a ti. Este é um modo relacional de Deus com seu povo. Esse é o modo relacional de Deus com seu povo. Enchendo de ânimo, de esperança, de vida mesmo, vida. Por meio do profeta Isaías. O Evangelho não é por meio do profeta Isaías que Deus faz isto. Ele faz por meio do seu próprio Filho, que é Deus com Deus. Que é Deus com Deus. O seu Filho, que de maneira misericordiosa em gestos e atitudes concretos, revelam o ser do Pai para as pessoas.
Aliás, o Evangelho disse que ele falou que ele só faz o que o Pai que o Pai quer. Ele tem uma intimidade tão profunda, ele é tão íntimo do Pai, ele contempla o Pai, e o exemplo do Pai, ele repete. Ele falou, ele está repetindo. O Pai trabalha, ele também trabalha. Quer dizer, o Pai misericordiosamente cuida da vida do povo, ele também faz isso. Aliás, ele já falou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Se vocês se recordam, o texto de hoje do Evangelho é a continuidade, é o capítulo 5 de João. Ontem, Jesus estava trabalhando misericordiosamente, não foi? Lá numa festa famosa dos judeus, provavelmente Pentecostes. E a gente viu a cena no pórtico, em um dos pórticos ali do templo, na Porta das Ovelhas. Uma série de situações deploráveis, no cego, no coxo e no paralítico. E Jesus misericordiosamente trabalhou, fazendo o quê? Ressuscitando o coração, a vida daquele paralítico, ressuscitando, dando a vida para aquele paralítico. O que foi causa de problema para Jesus. Já no meio do templo, o paralítico vir, ele também, e ele legitima a cura, mas as autoridades começam a questioná-lo. Primeiro, é sábado, você desobedeceu? Meu pai trabalha o tempo todo, eu também trabalho. Eu promovo a vida, eu vim para isso. Todos tenham vida. Hoje Jesus, ele dá a resposta, essa resposta, justamente às autoridades. Parece que Jesus é meio polêmico. Não, Jesus não é polêmico. Jesus simplesmente deixa as coisas no seu devido lugar. Não existe dia nem hora para se fazer o bem. Não existe dia e hora para poder cuidar, para poder salvar. Não existe. Não existe. É sábado, mas a vida precisa ser resgatada. Paralítico. Foi isso que foi feito. Mas Jesus nesse desenvolvimento do seu trabalho no Pai, com o Pai, pelo Pai, pela obra do Pai, hoje ele vai adquirir mais antipatia. Por quê? Porque o tempo todo nesse Evangelho, ele confirmou aquilo que o prólogo de João, o início do Evangelho de João, já afirmou quem ele é: o Filho de Deus. Ele afirmou para que ele veio, e aí pronto, as autoridades ficaram, ele está dizendo que é Deus, ele está dizendo que é Deus, não bastasse transgredir a lei do sábado, ele vem dizer aqui, afirmar que é Deus. As consequências da missão salvífica de Jesus vai lhe lançando para a cruz, vai lhe lançando para o Calvário, porque os seus algozes estão de olho, de butuca, armando o seu processo de maneira infundada para condená-lo. Mas Jesus insiste: eu faço aquilo que eu vejo no Pai. O filho que aprende mais do que com as palavras do Pai, com gestos, com a postura dele. Não, mas eu e o Pai somos um. Quem me vê é o Pai. Ele fala o tempo todo, né, no Evangelho de João. Isso é muito profundo. Bom, o certo é que o projeto de salvação de Deus, ele é desenvolvido
ele é realizado de maneira muito plena na pessoa de Jesus, que veio dar a vida para poder curar, para poder salvar, para poder dar vida plena ao paralítico, quer dizer, a todos nós. O que é preciso? O paralítico ontem experimentou. O que é preciso para que a gente experimente também? Escute o Senhor. Ele falou, escutar o Senhor, escutar a voz, crer e dar ouvido a Ele. Dar ouvido a Jesus é o quê? É acolher a vida que Ele traz. Sua palavra é palavra de vida eterna. Ele fala que até os mortos, quando essa palavra é pronunciada, até os mortos escutam. E se aquele que estiver experimentando tal situação, mas se deu credibilidade ao Senhor, ressurge para a vida. O paralítico estava morto, 38 anos, lembram? Estava morto. O pecado estava sucumbindo à vida daquele homem, lembram? Mas aquele homem fez o quê? Ele ouviu o Senhor. Ele ouviu o Senhor. Ele ouviu a ordem da vida, da ressurreição. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Mas é sábado, pegar a cama e sair com ela é trabalho, não pode trabalhar dia de sábado. A lei não fala? A vida está acima de qualquer lei, sobretudo das leis iníquas, injustas. Obedece, olha bem, dá ouvido, nasce na fé, obedece, tudo está correlacionado e vai. O Senhor nos convida também a nós, que estamos nesse itinerário quaresmal rumo à Páscoa, à ressurreição do Senhor, a darmos ouvidos à palavra de Jesus, que trabalha insistentemente no Pai, com Ele, para salvar o mundo. Olha, para salvar o mundo. Jesus quer que a gente o escute, acredite, acolha o Pai, nele, na pessoa dele. Acolha. Se a gente acolher, nossos pecados não serão palhos para nos destruir. Não. Nossos pecados, eles não serão suficientes para nos deter. Não. Nossos pecados, eles não serão suficientes para nos deixar amarrados, mas não serão mesmo, porque a palavra de Jesus, escutada com fé, ela nos liberta. Ela nos liberta, ela nos ressuscita, ela nos dá vida eterna. Não foi o paralítico o único agraciado. Quantas milhares e bilhões de pessoas podem testemunhar a força da palavra de Deus em suas vidas? Inclusive a nossa comunidade persevera, olha aqui. Estamos perseverando em quê? Na palavra de Deus, não é na palavra do padre, não, é de Deus, nesse retiro. Porque nós acreditamos, Senhor, e esperamos nela, Senhor. Senhor, pois nesse dia usa da tua misericórdia para conosco, a fim de que a gente, escutando o Senhor, a tua palavra, a gente possa avançar um pouco mais no processo de conversão, de mudança interior, a gente possa melhorar um pouco mais nossa vida interior, nossas posturas, a gente possa alimentar a tua vida, a força da tua ressurreição em nós e sermos um outro Senhor na vida e na vida das pessoas, porque nós ouvimos a palavra de Deus, que é vida, para poder levá-la também a quem está caído, ou a quem foi derrubado e está caído, a quem está precisado dela, e talvez não tenha força, como aquele paralítico no primeiro momento ontem, de levantar, de ir, não. Então que a palavra de Deus nos faça também um outro Jesus, um outro Cristo, que capaz de levar essa mesma palavra, esse mesmo Senhor, para as pessoas que estão precisadas,
para as realidades que não estão refletindo muito a vida. E aí vocês sabem, né, tão quanto eu, que tem muitas realidades. Como é profundo, minha gente, como é profundo experimentar o cumprimento da palavra de Deus numa comunidade. E aqui eu quero agradecer